No dia 20 de agosto de 1966, dois corpos foram encontrados no Morro do Vintém, em Niterói, RJ. Quanto mais a polícia investigava, menos as peças se encaixavam, e o caso se tornou um dos maiores mistérios do nosso país. Quem eram esses homens? O que eles estavam fazendo ali? E por que ele estava usando máscaras de chumbo? Na manhã do dia 18 de agosto de 1966, um jovem chamado Paulo Cordeiro dos Santos estava caçando passarinhos no Morro do Vintém quando viu dois homens deitados no chão. Ele chegou a comentar com algumas pessoas, porém ninguém deu muita importância. 2 dias depois, Jorge da Costa Alves estava empinando pipa no alto do morro quando se deparou com os corpos e avisou a 2ª DP de Niterói. Como estava chovendo muito, a polícia e os bombeiros resolveram subir o morro só no dia seguinte. A história de que tinham 2 corpos no alto do morro já havia se espalhado pela cidade, e alguns curiosos e jornalistas foram junto com as autoridades. Os 2 homens estavam deitados de costas no chão, em uma espécie de cama, feita com folhas de palmeira e próximos de um marco de cimento usado para a demarcação de lotes. Os 2 vestiam ternos e capas de chuva e já estavam em avançado estado de decomposição. Vários objetos estranhos foram encontrados com eles: uma garrafa de água mineral magnesiana, um copo feito de papel laminado, 2 toalhas embrulhadas em papel, um par de óculos, um maço de cigarros que estava quase acabando, uma aliança e 2 máscaras caseiras feitas de chumbo, além de um lenço com as iniciais AMS e 2 bilhetes. O primeiro bilhete continha algumas equações de eletrônica, enquanto o segundo tinha o que parecia ser instruções. 13 utrinas esta local determinado. 18 utrinas ingerir capsula após efeito, proteger metais aguardar sinal mascara. Os 2 corpos foram identificados através dos documentos que estavam com eles. Os homens eram Manuel Pereira da Cruz, 32, e Miguel José Viana, 34, moradores de Campos dos Goitacazes, a cerca de 260 quilômetros de Niterói. Os 2 eram técnicos em eletrônica e eram sócios em um pequeno negócio de conserto de televisores. No dia 17 de agosto, os 2 disseram para suas respectivas famílias que iriam para São Paulo comprar um carro e algumas peças que eles precisavam para a oficina. A esposa de Manuel disse que ajudou o marido a embrulhar uma quantia de 2.300.000 cruzeiros para levar na viagem. Isso equivalia a mais ou menos 1.000 na época, ou 4.700 hoje. Os 2 foram até a rodoviária e embarcaram em um ônibus para Niterói e desembarcaram às 14h30. No centro da cidade, eles foram até uma loja de materiais eletrônicos que pertencia a Hernani Carvalho Filho. Miguel e Manuel eram clientes da loja de Hernani e, segundo o próprio, não compraram nada naquele dia. Ainda segundo o inquérito da polícia, Hernani havia estado em Campos dos Goitacazes 4 dias antes desse encontro. Depois de encontrar o Hernani, eles foram até uma loja de plásticos e compraram as 2 capas de chuva. Apesar de estar chovendo naquele dia, eles não colocaram as capas naquele momento. Por fim, já no caminho do Morro do Vintém, eles pararam em um bar e compraram a garrafa de água magnesiana. Posteriormente, funcionários disseram que os 2 estavam com pressa e que Miguel olhava constantemente as horas no seu relógio. Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Existe uma parte nebulosa no que diz respeito ao exame toxicológico
e a necropsia dos corpos. Um auxiliar de necropsia, conhecido apenas como Maneca, relatou ao delegado Idovan Ferreira que as vísceras não haviam sido enviadas para exame toxicológico porque elas apodreceram na geladeira do IML, que estava quebrada. Esse mesmo auxiliar também relatou que o médico legista Astor Pereira de Melo não apareceu para trabalhar por dias, o que acabou atrasando todas as necropsias e exames. Por causa do estado de decomposição, os resultados dos exames poderiam não ser confiáveis. Além disso, segundo relatos, um cachorro teria entrado no IML, encontrado uma porta aberta e comido parte das vísceras. O restante foi descartado após o exame toxicológico. O irmão de Miguel, Herval, esteve no IML para liberar os corpos no dia 22. Ele teria falado com o tal Maneca, que liberou os corpos sem atestado de óbito. Um mês depois, ele retornou para pegar os documentos e sentiu que o médico legista ficou em dúvida sobre o que colocar na causa mortis. No fim das contas, a necropsia não encontrou nenhum ferimento, sinal de violência, queimadura ou radiação nos corpos. A resultado toxicológico também deu negativo, e a causa da morte ficou como inconclusiva. O promotor Edmo Lutherbach apontou que os laudos de necropsia eram mal escritos, imprecisos e rasurados, além de terem sido emitidos quase 2 meses após as mortes. 2 foram vítimas de um latrocínio. Uma das rasuras aconteceu porque um dos peritos, um homem chamado Sebastião Failace, por algum motivo não queria que seu nome constasse nesse documento. Ele foi raspado e substituíram por Valmor Gianni, um legista que já havia falecido. A polícia descobriu que as máscaras de chumbo foram feitas na oficina em Campos dos Goitacazes, mas nunca descobriram exatamente para que elas serviam. Uma das teorias era a de que elas eram máscaras de solda para a proteção de radiação. A investigação começou com a hipótese de que Manuel e Miguel morreram depois de serem atingidos por um raio. Nesse dia, chovia muito e os dois estavam em um lugar alto, em uma clareira cercada de árvores. Essa hipótese foi descartada pela falta de queimaduras nos corpos e marcas no local. Outra hipótese levantada foi a de os dois foram vítimas de um latrocínio. Acreditava-se que uma terceira pessoa os atraiu até o morro e matou os dois para ficar com o dinheiro que eles tinham levado. Dos 2 milhões de cruzeiros que Manuel levou, somente 162 mil estavam com eles. Porém, a investigação rastreou os gastos dos 2 homens, mas não encontrou nada além da compra das passagens, das capas de chuva e da garrafa de água. Quanto ao sumiço do dinheiro, existe uma outra teoria. Quando Paulo Cordeiro dos Santos encontrou os corpos no dia 18, ele avisou o guarda Antônio Guerra, que servia na radiopatrulha. O delegado Venâncio Bittencourt, que comandou as investigações, acreditava que Antônio poderia ter ido até o local e ter se apossado do dinheiro, e por isso não informou sobre os cadáveres. Antônio também foi interrogado, mas logo foi liberado. A hipótese de uma terceira pessoa ainda é corroborada pelas folhas de palmeira que estavam embaixo dos corpos. Elas foram nitidamente cortadas, mas não foi encontrado nenhum objeto cortante com eles, e nem nas proximidades. Após a investigação, a polícia chegou até um suspeito, Elcio Correia Gomes. Ele morava em Campos dos Goitacazes e era uma espécie de aprendiz do Miguel na oficina. No dia que eles foram para Niterói, foi confirmado que Elcio levou os dois até a rodoviária,
o que para a polícia significava que ele sabia para onde os dois estavam indo. Elcio foi interrogado, mas não foi encontrado nenhuma ligação além dessas já citadas. O irmão de Miguel, Erval, também não acreditava que ele tivesse algo com o caso. O detetive Saulo Soares de Souza refez o trajeto que Miguel e Manuel fizeram no dia e notou algo importante. Entre a rodoviária e a loja de eletrônicos existia um intervalo de 50 minutos. Saulo acreditava que os dois teriam ido a um centro espírita que ficava no meio do caminho e era dirigido por um entusiasta da parapsicologia. O vigia Raulino de Matos, morador local, disse ter visto Manuel e Miguel chegando ao morro em um jipe, pouco antes das 16h30, na companhia de outros 2 homens, sendo o motorista um homem loiro. O jipe foi embora e os 2 prosseguiram a pé, mesmo com a forte chuva. Em um dos relatórios policiais existe a referência a 2 adolescentes que poucos dias antes do caso teriam sido abordados por um homem loiro, com sotaque estrangeiro, que teria perguntado o caminho para o alto do Morro do Vintém. A polícia chegou a procurar por esse homem, mas nada foi encontrado. Uma nova pista surgiu um tempo depois. Um detento de um presídio de alta segurança em São Paulo, chamado Hamilton Bezani, confessou que esteve envolvido na morte de Miguel e Manuel. Ele e mais 3 comparsas teriam planejado o crime junto com um dos proprietários do centro espírita, o mesmo onde as vítimas teriam passado horas antes de morrer. Hamilton contou que os 2 foram envenenados e deixados para morrer no alto do morro. Com a confissão, ele foi levado a Niterói para prestar novos depoimentos. Apesar dos detalhes da primeira confissão, ele caiu diversas vezes em contradições sobre a quantia em dinheiro, a posição dos corpos e outros detalhes do crime. A polícia concluiu que Hamilton Bezani inventou a história para poder permanecer no presídio de Niterói, de onde já tinha escapado 2 vezes. Ele foi devolvido à unidade prisional em São Paulo. Os corpos de Miguel e Manuel chegaram a ser exumados em 1967 para a realização de novos exames, mas nada foi descoberto. Em maio de 1969, a Justiça arquivou o processo por falta de provas. Obrigada por você ter chegado até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até um próximo vídeo.